A tecnologia possibilitou ultrapassarmos as barreiras geográficas, permitindo a interação com qualquer indivíduo em tempo real. O mundo moderno permite a realização de diversas operações por meio de computadores. Em 2009, havia 1,7 bilhão de internautas no mundo e, em 2019, eram 4,13 bilhões. Essa evolução cibernética trouxe consigo novos paradigmas de comportamento, como a propagação e consumo de dados e informações em larga escala. O Google, por exemplo, é acessado por volta de 3,5 bilhões de vezes por dia. Esse fenômeno criou novos horizontes para o jornalismo. Hoje, os grandes jornais tradicionais têm alcance internacional através de plataformas online. Além disso, a multiplicidade de mídias sociais facilita o compartilhamento de notícias. Porém, essas tecnologias favorecem a criação e disseminação rápida de fake news, permitindo que seu alcance seja muito maior do que nos anos sem internet. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. As fake news existem para influenciar a visão real dos fatos, seja para causar confusão desinteressada ou interessada, podendo até mesmo alimentar um programa político ou interferir em processos democráticos. Se é falsa, de certa maneira, ela pode gerar uma transfiguração do real. Aquilo que não existiu pode se configurar em algo superexistente. O imaginário é um pouco isso, uma hiperrealidade, uma realidade que se torna mais real do que o real. Então, me parece que dá para aplicar esse conceito às fake news, mas é um exercício que ainda precisa ser feito. O compartilhamento e criação de informações falsas não é, entretanto, um acontecimento atual. Porém, com a internet, as fake news têm se caracterizado como uma das maiores inimigas do jornalismo e campanhas políticas. De acordo com um relatório feito pela Reuters em 2018, a Turquia é o país que mais consome fake news, seguido pelo México, Brasil e Estados Unidos. O relatório nos permite analisar como as fake news são um fenômeno globalizado, incluindo países ocidentais, orientais, desenvolvido e em desenvolvimento. Contudo, além da tecnologia empregada para a difusão de fake news, uma das principais estratégias utilizadas para aumentar o seu alcance é o apelo emocional presente nas imagens ou manchetes. Essa estratégia é usada de forma sensacionalista e faz com que o usuário vá além do curtir, esquecendo-se do bom senso e disseminando fake news. Pós-verdade, a meu ver, é uma maneira de dizer que a mentira está se espalhando mais rápido do que a verdade e que as pessoas se convencem. Tem gente que acha que a Terra é plana. Isso circula, muitas pessoas acreditam e não aceitam que não seja assim. Então, para mim, pós-verdade é um nome novo para uma velha coisa, que é o poder da mentira. E nós estamos chamando de pós-verdade, é a força da mentira. Alguns estudiosos entendem que uma causa para a grande disseminação das fake news estão em grupos conservadores cristãos. Eles buscam analisar como grupos religiosos são capazes de criar sistemas de verdade, fundados em notícias falsas, fatos alternativos, teorias de conspiração e pseudociência. Curiosamente, o avanço da modernização de parâmetros ocidentais resulta no processo de secularização, que nada mais é do que a progressiva emancipação da vida social, política, cultural da esfera do religioso. Muitos grupos religiosos, contudo, já entenderam que, se eles querem sobreviver à modernidade, eles precisam se atualizar e aceitar os novos meios de comunicação e entretenimento. Essas instituições necessitam encontrar fiéis e espalhar seus princípios por meio que, para eles, não são convencionais, como as redes sociais. Ao mesmo tempo que as redes permitem uma forma de mobilização horizontal que possibilita minorias de toda a ordem a se mobilizarem pela conquista e garantia de direitos fundamentais, as redes possibilitam uma reação de religiosos e segmentos confessionais conservadores, que as utilizam para disseminar preceitos morais, criando uma sensação inédita de intolerância e hostilidades. Esse movimento é conhecido como contra-secularização, que nada mais é do que o surgimento de movimentos que negam ou querem acabar com a crescente secularização dos ambientes sociais proporcionados pela modernidade. A negação à ciência e ao método dos grupos religiosos conservadores e também os movimentos de contra-secularização que esses defendem vão além do debate sobre a fé e espiritualidade e chegam na arena política e jornalística. O Brasil e os Estados Unidos são dois grandes exemplos de como as premissas desses grupos influenciaram a criação e disseminação de fake news e como isso impactou as eleições desses países.
Vamos pensar que a sociedade brasileira, pensar junto aqui, a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, né? Então, essa pauta da família, da moral, ela ganhou muitas adesões, né? A questão do kit gay uma fake news que ela foi e voltou, e se ela vir de novo, ela vai encontrar adeptos, porque é aquela história da fake news. Essa é a minha verdade, eu acredito nisso. Né? Mesmo tendo sido desmentido, mesmo tendo sido comprovado que é uma notícia falsa, ela consegue adeptos, porque tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com as nossas relações de proximidade, relações de confiança. O uso massivo, em escala de milhões, de envios, de respostas, por vezes mentirosas, por vezes subliminares, a fenômenos socioculturais, como, por exemplo, a campanha do ele e não no Brasil, ou temas vinculados ao comportamento sexual do marido da ex-candidata Hillary Clinton, que não tem nenhuma relação com a política em si, foram fundamentais para garantir a eleição de Trump e Bolsonaro, respectivamente. Trump hegemonizando e liderando, quase totalizando os votos do cinturão bíblico, e Bolsonaro no comportamento de manada da chamada direita pentecostal brasileira. Tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como numa série de países da América Latina, a direita religiosa, que se diz cristã, se inspira no cristianismo, se inspira, na verdade, numa interpretação arcaica do Velho Testamento. E aí, como a Bíblia ela é um texto cheio de analogias e que nas traduções muito mal feitas para o grego e depois para o latim, elas foram sendo transformadas em armas, eu diria ou instrumentos ou ferramentas de manipulação política. A relação entre fake news, grupos religiosos conservadores e o presidente brasileiro e norte-americano é profunda. 71% dos evangélicos brasileiros declararam voto em Jair Bolsonaro no segundo turno, e Donald Trump obteve 81% dos votos dos evangélicos brancos. Esse número foi tão grande no Brasil, pois houve uma propaganda e apoio político vindo de líderes religiosos. Eu observo que nas eleições agora, de 2018, a gente teve, sim, uma articulação muito mais eficiente dessas lideranças evangélicas, de determinadas lideranças evangélicas que, por ter muito apelo, muita visibilidade na mídia, né, na mídia religiosa, né, e também fora da mídia religiosa, essa capacidade de poder influenciar, né? E são lideranças que têm uma capilaridade com outros líderes. Então, são lideranças influenciando outras lideranças. E a gente pensar que essa homogeneidade entre esses grupos, ela não existe, né? Esses grupos religiosos, em especial os evangélicos que nós estudamos, são grupos bem heterogêneos, né? Mas como combater esse problema de causas e repercussões multiescalares? Muitos políticos, organizações e empresas em ambos países juntam recursos para acabar ou diminuir o consumo e disseminação de fake news. Uma das respostas para erradicar as fake news foi a criação de um coletivo de ciberativistas que combate discursos de ódio e notícias falsas, chamado Sleeping Giants. Os fundadores desse coletivo repararam que muitos sites especializados em divulgar notícias falsas veicularam anúncios publicitários de empresas renomadas ao lado das mentiras. Devido ao modelo de publicidade programática que automatiza a veiculação de anúncios em sites e aplicativos, essas grandes empresas, em geral, não têm ideia em que sites seus anúncios estão sendo publicados. O site começou logo após a vitória de Donald Trump em 2016, com o lançamento de uma conta no Twitter com o objetivo de boicotar a Breitbart News, um site de notícias, opiniões e comentários de extrema-direita estadunidense fundado em 2007. Esse portal publicou uma série de notícias falsas, teorias de conspiração e histórias intencionalmente enganosas. Já em maio de 2020, o site iniciou suas atividades no Brasil, denunciando um portal de Mato Grosso do Sul, chamado Jornal da Cidade Online, que publica notícias falsas e forjou identidades de jornalistas. Depois das denúncias do Sleeping Giants, o Banco do Brasil cancelou a publicidade do site, mas o vereador Carlos Bolsonaro interferiu e o banco voltou a anunciar no site.
O Sleeping Giants Brasil vem causando um reboliço nas redes e continua incomodando o Palácio do Planalto. As fake news são um fenômeno globalizado, mas não são recentes. Por isso, é extremamente difícil precisar a sua origem. Entretanto, não se deve negligenciar seus efeitos ou deixar de notar sua maior reprodução por parte de grupos específicos com tendência a rejeitar a mídia convencional e a ciência. É preciso ter em mente que a difusão de fake news é uma pauta mundial que impacta vários governos e que atitudes como a do Sleeping Giants são necessárias, porém não suficientes para erradicar esse fenômeno que, em certos momentos, ameaça as instituições democráticas. Porque fake news não é liberdade de expressão. Gente, uma coisa é eu dizer, num post, hoje vi 2 unicórnios na rua. Isso não afeta ninguém. Outra coisa é eu dizer, eu vi fulano na rua e ele é ladrão.